Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e, acima de tudo, bebendo muita água, tá? Ó, e se sair de casa, utilize a máscara, lave bem as mãos, utilize o álcool gel se você estiver no centro, tá? Mas olha só, criança não precisa sair de casa, tá bom? A gente, muito que vocês vão é no mercadinho, então, quando for no mercadinho também, utilize a máscara, lave as mãos pra ir, lave as mãos pra voltar. Ah, mas por que tem que lavar a mão pra ir, professora? Porque daí você já chega lá com a mão limpa, tá bom? Então, olha só, e bebam bastante água por causa desse tempo de fumaça. Apesar que estão aí prometendo uma chuva hoje no período da tarde, que vai ser uma chuva boa, então tomara que venha mesmo para lavar as nossas plantas, né? Para deixar o nosso ar mais limpo um pouquinho, né? Hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática somente, tá? E na aula de matemática nós vamos fazer a revisão dos conteúdos de matemática, certo? Então, olha só, na revisão de conteúdos de matemática nós vamos estudar sobre as possibilidades, nós vamos estudar sobre números decimais, situações, problemas, quilômetros e quilogramas, tá bom? Então, não está difícil, tá bem tranquila para ser feita, tá? Lembrando que a avaliação vai ser feita no Google Formulário, né? Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção, responder uma vez só, tá? E olha só, gente, nós estamos sim avaliando e com as notas, tá? Então, tem aluno que tá brincando na hora de preencher as atividades do Google Formulário, então presta atenção para não brincar também na hora de preencher as avaliações, tá? Então, a partir do dia 28, nós já iniciamos as nossas avaliações, então prestem bastante atenção, ok? Então, vamos lá. Estudar a matemática é multiplicar a sabedoria, dividir pensamento, adicionar o raciocínio, subtrair o egoísmo, porque o saber matemático é um saber sistematizado, tá? Quem falou isso é Daniel Perato Furukuto, tá? Em 2015. Vou continuando aqui. Possibilidades. Possibilidades é o estudo matemático que está ligado à análise combinatória, que tem uma grande amplicidade no cotidiano, abordando diversos campos de estudos, como a programação de computadores, realização de experiências, a biologia nuclear, molecular, né, economia, estatística, ou seja, para um bom funcionamento de uma empresa, seja ela do que for, né, tem estudos lógicos, entre outras milhares de coisas que as possibilidades, ou seja, a análise combinatória faz parte, tá bom? Aqui a professora deixou um exemplozinho, olha só. Numa lanchonete oferece sanduíche de frango, atum, salada e queijo. Então são 4 tipos de sanduíche, tá? E sucos dos sabores, laranja, uva, morango e goiaba. Também são 4 tipos de sabores, tá? Por um preço único. O cliente deve escolher uma combinação envolvendo um tipo de sanduíche e um sabor de suco. Desta forma, vamos analisar quais são as possibilidades de fazer um lanche. Tá? Existem 4 possibilidades do sanduíche e 4 possibilidades de sucos, né? Para isso, organize os sabores do sanduíche e dos sucos da seguinte forma. Então, vocês vão colocar a letra inicial de cada um deles ali. Então, tipo, frango, vocês vão colocar o F, né? Atum, o A. Salada, o S, queijo Q, morango M, laranja L, uva U, né, goiaba G. Aí nós temos algumas formas de resolver isso aqui, que chama-se a árvore das possibilidades, tá? Ela pode ser feita desta forma aqui, que vocês estão vendo, quanto na forma ilustrativa, olha, tá? Da forma ilustrativa, você colocando a imagem das coisas, tá? Dos produtos, né? Observe que na árvore das possibilidades, cada combinação de lanche é um par ordenado, onde o primeiro elemento corresponde aos sanduíches, que é do segundo elemento. Então, o primeiro elemento corresponde ao sanduíche. O segundo elemento corresponde aos sucos, né? Partindo dessa ideia, vamos construir aqui 2 conjuntos, tá? Então, o número de combinações para o lanche será dado por... Quantos lanches nós temos? 4 lanches. Quantos sucos nós temos? 4 tipos de sucos. Então, o que nós vamos fazer para resolver essa questão? Nós vamos multiplicar. Então, 4 tipos de lanches com 4 tipos de suco. 4 vezes 4, que a resposta nada mais é do que 16 possibilidades. Então, eu tenho 16 possibilidades de montar um sanduíche diferente, utilizando 4 tipos de sanduíche com 4 tipos de suco. Interessante e muito fácil. Então, vocês não se esqueçam que para fazer as atividades, as situações, problemas de análise
né, combinatória ou de possibilidades, nós vamos fazer a multiplicação. Nós vamos multiplicar o primeiro elemento com o segundo elemento, tá? Muito facinho esse aqui vocês tiram de letras, tá? Números decimais, gente, os números decimais são algarismos que possuem uma vírgula em sua composição, podendo ser denominador igual ao 10, ao 100, ao 1000, ao 10.000 e assim por diante, tá? É importante ter muita atenção durante a realização das operações dos números decimais, tá? No caso da adição e da subtração, as vírgulas de ambos conjuntos precisam estar alinhadas. Lembra que a professora fala? Quando for fazer uma questão, resolver uma questão de números decimais, de sistema monetário, né, de valores, é vírgula embaixo de vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Olha aqui, ó, a conta de mais, vírgula embaixo de vírgula, e a conta de menos, vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, vamos passar à frente. Na multiplicação entre os números decimal e o número natural, é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. Gente, a multiplicação, ela é igual. Ela acontece da mesma forma, tá? O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Professora, onde que fica essas casas decimais que eu não sei? Depois da vírgula. Então, vocês vão contar, que nem aqui, ó, 3,125 vezes 5. 3, é um inteiro. 125 já são as casas decimais, tá bom? Então, o que vem depois da vírgula são as casas decimais, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para medidas de comprimento, que também é um conteúdo que vai cair na nossa avaliação. Medidas de comprimento. O metro é a unidade de medida principal para medir o comprimento. Todo mundo tá cansado de saber sobre isso, não é verdade? Pois então, continuando. Os quilômetro ou quilômetro, né, que ele é representado pela sigla km, é uma unidade de medida de comprimento que deriva do metro e pertence ao Sistema Internacional de Unidades, tá? O SI. A palavra quilômetro resulta da combinação do prefixo quil, 1000, com a palavra metro, razão porque o quilômetro equivale a 1000 metros. Então, nós já sabemos que o quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Continuando aqui. Medida de massa. A massa de um corpo é medida constante em qualquer lugar do universo, tá? A medida de massa são usadas para medir a quantidade da matéria de um corpo possui. Quilograma é o quilo, é a unidade de medida padrão no Sistema Internacional da Massa. No nosso dia a dia, nós utilizamos com frequência o peso. Existe uma grande diferença entre o peso e a massa. Vamos conhecer essa diferença agora. A massa é a quantidade de matéria que um corpo, tá? É a quantidade de matéria de um corpo, medida constante de qualquer lugar. Preste atenção aí na borracha, no metal. Vou dar esse exemplo para vocês. Olha lá. Imagine duas bolas, tá? De borracha e outra de metal. Olha aí. Uma bola de borracha, que é a azul, e a de metal, que é a preta, tá? Mas as duas possuem o mesmo tamanho, isto é, tem o mesmo volume. Se a colocarmos numa balança, veremos que o ponteiro marcará mais para a bola de metal do que para a bola de borracha. Mas por que isso ocorre? Por que será que isso ocorre? Vamos descobrir agora. Tá? Vamos tirar daqui, eu vou colocar aqui. Tá? Vamos descobrir agora. A bola de metal é composta por mais partículas do que a bola de borracha. Por isso, dizemos que a bola de metal tem mais matéria do que a de borracha. Embora elas sejam iguais em tamanho, seus pesos são diferentes. Olha só que interessante. O que marca o ponteiro da balança é a quantidade da matéria que tem. Os corpos, esta quantidade é conhecida como massa. Então, olha só, o que marca o ponteiro da balança é a quantidade de matéria que tem cada uma destas bolas, tá? Tanto a bola de borracha quanto a bola de metal, tá?
Então, olha só, essa quantidade que aparece ali no ponteiro da balança é conhecida como massa. Então, é o peso da massa, certo? Então, vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre o peso. O peso é definido pela gravidade. Olha aí a diferença. A massa, ela é definida pelo peso, pela quantidade, né, que tem dentro. Já no caso, o peso, ele é definido pelo que tem fora, é a gravidade. É a força de atração de um corpo qualquer para o centro da Terra, sendo, portanto, diferente dependendo do local onde o corpo esteja. Olha só o exemplo que eu dei aí para vocês. No exemplo que eu deixei para vocês, No exemplo que eu deixei para vocês, é o mesmo corpo na Terra e na Lua. Eles possuem a massa igual. No entanto, a força do peso é diferente, pois a gravidade na Terra é 6 vezes maior do que da Lua. Olha, viu? Viu só que interessante? E é isso aí, gente. A nossa revisão foi essa. Agora vamos garantir o que nós aprendemos, tá? Vamos fazer as atividades em caderno. Qualquer dúvida, a professora tá aqui no grupo de entrega de atividades, tá? Faça com bastante carinho, com bastante capricho. Boa aula para vocês, certo? Então, beijos, fiquem com Deus e vou deixar aqui embaixo a atividade e a leitura de leite de vocês, tá bom? A leitura do projeto de leitura. Tchau!